Hoje eu vou te ajudar, vou dar algumas dicas essenciais para vocês que querem se transformar numa personal chef, cozinhar na casa de pessoas, ganhar uma renda extra. E eu vou falar um pouco de como eu comecei e como eu cheguei até aqui. Eu sou Vanessa, personal chef há mais de 2 anos, formada em gastronomia na Escola do Jacan, em massas artesanais. E como eu recebo muitas mensagens, essa mensagem aqui me tocou demais, dessa mãezinha, então eu vou tentar ser mais breve e mais rápida possível. Vamos lá. Primeiramente, você tem que amar cozinhar, você tem que entender e amar cozinhar. Não é simplesmente cozinhar por causa do dinheiro, e sim amar, porque você está pondo amor na comida ali. As pessoas vão comer a sua energia ali, sua comida. E eu sempre amei cozinhar, mas quando eu comecei a estudar, eu vi que eu não sabia cozinhar, literalmente, né? Porque quando você aprende, você estuda, você vê, caramba, eu não acredito que é assim. Então é muita coisa, é muito detalhe. Então, quando eu comecei a cozinhar, primeiramente, antes de estudar, eu comecei a jogar nos grupos da minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, nos condomínios, nos grupos, comecei a falar, divulgar para todo mundo, montei um Instagram e comecei a falar. E eu comecei cobrando de 250 a 300 reais no início, porque eu não tinha, mesmo eu saber, hoje eu tenho 46 anos, mesmo eu aprendi a cozinhar com 19 anos, fazer tudo, e eu sempre amei cozinhar coisas diferentes. Então, quando eu ia no restaurante pedir algum prato 5 estrelas, 4 estrelas, eu pesquisava na internet e reproduzia em casa. Eu sempre gostei disso, eu sempre fui muito curiosa e sempre estava lendo sobre gastronomia. E veio isso depois à tona, porque depois eu tive um bebê com síndrome de Down, eu tive que parar. Eu sempre trabalhei com moda a minha vida inteira e eu tive que mudar tudo, mudar completamente o meu ramo. E eu me dei super bem. Então, e aí eu comecei a estudar, comecei a ficar boa no que eu faço. Claro que eu preciso aprender muito ainda. Então, quando eu comecei, eu anotei tudo num caderno. 10 receitas de carne, 10 de frango, 10 de peixe. E eu peguei os pratos que a galera mais gosta. E segunda coisa, tudo com muito molho, né? No início eu fazia filé de frango, mas, gente, pelo amor de Deus, quando a pessoa me contratava no início que pedia filé de frango, eu falei, me recuso a ir na casa da pessoa fazer filé de frango. Pelo amor de Deus. Então eu me recuso. Então, hoje em dia, os meus pratos, a maioria com muito molho. Então, assim, tem pratos que é realmente gastronômico. Tem pratos básicos, como carne moída com legumes, carne desfiada, mas o que eu gosto mesmo de fazer são os pratos gastronômicos, que são os molhos que eu aprendi, que são molhos franceses, que eu uso bastante técnica, e isso é muito importante, valoriza muito o meu trabalho. Tem molhos que vai bastante vinho, tem molhos que vai muito conhaque, então assim... Mas, eu não tenho dinheiro para estudar agora, não tem como. Então, gente, pega pratos com molho, porque vai sair do básico, filé de frango, bife frito, entendeu? Imagina, a pessoa tem que... José, meu filho. Então, as pessoas estão pagando para comer coisas diferentes, porque não é barato. Hoje, eu cobro em média de 450 a 800 reais o meu dia. E eu não tenho quase vaga. As pessoas, para agendar comigo, tem que marcar semanas com antecedência. Porque meus pratos realmente são totalmente diferenciados. Eu uso muita técnica. Então, você tem que entender sobre proteínas, corte de carnes, de frango, de peixe. Então, assim, tudo isso eu aprendi estudando. E eu fui me aprimorando, cara, que eu preciso aprender muito mais, mas eu já sei muita coisa. E graças a Deus está sendo um sucesso. E você tem que saber entender sobre higiene. Quando você começar, leva sempre um borrifador com álcool para mostrar da sua higiene. Isso é muito importante. Deixar a cozinha organizada da pessoa.
muito organizada, tudo muito limpo. E sempre começar pelas carnes vermelhas, depois as aves, depois por último o peixe. Quando você terminar as vermelhas, limpa tudo, começa com as aves, depois os peixes. Quando você aprende a ter organização e técnica, você cozinha 1 hora, 4 receitas. Né? No início, quando eu comecei, eu demorava o dia todo. Hoje eu termino em 2, 3 horas, 6 receitas. E como que eu passo a lista de compra para o cliente? Eu trabalho de seguinte forma, de 6 a 11 receitas. 11 é o máximo, porque demora em média de 7, 8 horas. Depois tem que limpar toda a cozinha, deixar tudo organizado. Então, uma receita é 1 quilo. Então, se o cliente fechou o pacote comigo 6 receitas, então são 6 quilos. É 1 quilo de frango, 1 quilo de filé mignon, 1 quilo de porco, costela, qualquer coisa assim. 1 quilo de patinho. E aí você passa os ingredientes, tomate, os seus temperos. Eu sempre levo minhas ervas naturais que eu planto na minha casa. Eu tenho uma hortinha com tomilho, alecrim e manjericão. E eu levo todas as minhas ervas. Cada prato eu uso um tipo de erva. Então você tem que entender para que serve cada erva, para qual prato que serve. Por quê? Porque se você usar um tempero para todos os pratos, tudo vai ficar igual. Vai ficar com o mesmo sabor tudo. Então, cada prato tem que ter um sabor único. Então, cada prato eu uso um tipo de erva. Tudo é natural. Molho, eu não uso molho, eu não uso nada enlatado. Tudo é natural. Tomate natural. Então, eu sempre peço aos meus clientes tudo de primeira qualidade, porque isso interfere no sabor. E outra, você tem que entender o seu público. Que tipo de público você quer atingir, né? Qual público? Então, você tem que mirar no público-alvo. Hoje eu atendo o público de A a C. A e B, vai. Eu tô no público A e B. E é isso. Eu não saio da minha casa para ganhar pouco. Não dirijo, porque eu moro no interior, para longe para ganhar pouco. Então, eu valorizo o meu trabalho e tem cliente que paga. Então, é sobre isso. Tem que valorizar nosso trabalho, nossa técnica, nosso entendimento, que não é só simplesmente misturar temperos e tudo mais. A gente tem que entender de técnica. Eu vou postar outro vídeo sobre uma técnica. Próximo vídeo agora que eu vou postar daqui a pouco vai ser sobre uma técnica que eu uso bastante e isso é muito importante. Mas se você não tem conhecimento de técnica, estude. Não tenho como pagar curso agora, porque não é barato, é caro, o investimento é alto. Leia, pesquisa, não é lá só temperar o negócio e colocar para fritar e tá pronto. Não, tudo tem que ter técnica, sabor, cheiro, aroma. Isso é muito importante. O cliente tem que abrir a marmita congelada dele e sentir o aroma de quando ele coloca no micro-ondas. Isso é muito importante. Todos os meus clientes falam: Van, quando eu tiro a marmita, coloco na travessa, até quando vem visita na minha casa, parece que foi feito na hora. Porque eu uso muito tempero, gente. Tempero natural, isso é muito importante. Então é isso. Se você gostou, comenta, compartilha, deixe mais perguntas aqui. Vou ver se eu posso te ajudar, tá? Então é isso, gente. Tchau, espero que vocês tenham gostado. Salva e comenta.